Bom dia a todos! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Manhã com Dados. Lembrando que esse é um evento semanal, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, trazendo conteúdo sobre dados, gestão de dados, governança de dados. São muitas ideias fantásticas que estamos trazendo aqui para vocês. E vou deixar aberto aqui para o grande Bergson Lopes dar o seu bom dia para a turma. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhã com Dados. Mais uma edição aqui, né, embaixo de um sol escaldante, né? Rio de Janeiro aqui, nas últimas semanas, quase todos os dias, né, sensação térmica aí acima de 40 graus, né? Já quase começando o carnaval, né, pessoal? É, muita gente hoje já começa, né? Às vezes até antes do almoço, depois do almoço, né? Já Já tá em vai começar. clima, né, Já vai Bergson? entrar no clima do carnaval, né? E hoje, né, nós vamos falar aqui de um tema, né, que é a questão do engajamento, né, dos data owners e dos stewards também, né? É bem focado em governança de dados, né? É um tema bem, vamos dizer assim, bem nichado, né? E assim, né, na verdade, outra pessoa que ia falar hoje, né, a gente tinha combinado já, ela que escolheu esse tema, né, e beleza, ela não pôde, né, a questão lá do trabalho dela, não liberaram ali e tal, e então vamos aqui dar continuidade, né, então, assim, elaborei umas 2, 3 perguntas só pro Wagner, né, colocar aqui, depois a gente aí ele vai fazendo conforme, né, ele sim vai sentir como está aqui o papo. E também a gente Isso aí. pede hoje, né, a colaboração de vocês para colocarem aqui as perguntas, né. Como estava muito em cima, não tinha tempo de fazer material, então vai no esquema de live, né, tem Bate-papo. eu não posso chamar de podcast não, né, Wagner? Porque podcast tem que estar no Pode. local, é isso? Pode, Não, pode? pode É, chamar. Aqui beleza, é um podcast, com né? certeza. Beleza. Então vai ser mais esse bate-papo. Tem funcionado bem, tá? Na passado a gente fez do manifesto com o Manuel, no outro foram as dicas de carreira, não é? Então vamos lá, Wagner. Estou aberto aqui já para Maravilha. as primeiras perguntas, né? Vambora, E ô Bergson. vamos que vamos. Excelente. Antes da gente começar a fazer a pergunta, eu quero instigar o time aqui já a fazer o seguinte: olha, quem está aqui ao vivo, estou vendo aqui o pessoal já conosco, o Agnaldo, Breno, Daiane, Daniela, Isabela, Ivan, Lineu, Jairo, Juliana, Letícia, Paola, é, Paulo, Rafael, Sérgio, Tamires. Então é o seguinte, gente, podem colocar suas perguntas no chat, tá? Interage, vamos interagir, o momento é de vocês para adquirir aqui conhecimento, tirar sua dúvida. Então fiquem à vontade para interagir. Quem tiver nas redes sociais, vem para Digital Edu, tem um QR Code na tela, porque no final do nosso encontro agora, no final desse bate-papo, eu vou colocar o link para emitir o certificado. Então, se você quiser o certificado, vem para Digital Edu. Se ficar mais à vontade aí nas redes sociais, no YouTube, LinkedIn, Instagram, pode colocar a pergunta aí também que nós vamos respondê-la, tá? E antes de começar, Bergson, eu quero primeiro a pergunta básica aqui, que é o que te incentivou a trazer esse tema hoje para o Manhã com Dados? Esse tema, Wagner, para quem atua na área, não é? Ele desperta aí muitas dúvidas, muitas curiosidades, né? É, como a governança de dados não é uma disciplina, não é uma função, na verdade, né? Que ela varia muito, não é? A cada empresa. Então, pode existir uma empresa de um determinado ramo, não é? E ela tem uma concorrente do mesmo tamanho, que atua no mesmo ramo, e as duas terem modelos assim bem diferentes, né? E aí acaba que não existe um padrão assim muito formado para isso, não é? E tanto o papel do owner, né, quanto do steward são papéis de negócio, né?
E aí muito programa ainda não engrena, vamos dizer assim, né, por causa dessa dificuldade, eh, em envolver negócio. Então, conversando, né, com a pessoa que ia fazer, que ela propôs, cara, quando ela falou, eu na mesma hora eu falei: "Cara, fantástico", né. Eh, então a gente resolveu, né, caso eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre isso, né. Então, é algo realmente que para quem trabalha com governança de dados hoje, algumas Uhum. pessoas, né, nas empresas onde elas atuam, existe ainda uma certa dificuldade, não é. Então, é algo que para quem trabalha com governança de dados é bem, acredito, tá, que vai ajudar bastante. Bacana, bacana. Porque assim, quando você me passou o tema, sempre antes, né, da gente conversar o bate-papo, por eu estar começando a aprender um pouco mais sobre, estou aprendendo muito com essas lives aí na sexta-feira. E eu andei dando uma olhada, pesquisada, e assim, a impressão minha, tá? Ou existe ainda no mercado uma confusão entre o papel do data owner ou do data steward? Existe isso no mercado ou foi apenas uma impressão minha, Bergson? Não é impressão não, existe sim, tá. Assim, tem a definição clássica, não é, que é a definição que vem, por exemplo, de algumas referências em governança de dados, por exemplo, o próprio DMBOK, não é, outros frameworks também. Mas isso, como eu te falei, não é, a gente vai falar mais aqui na frente, isso pode variar muito, não é, na no esquema de trabalho da empresa, né. Então, por exemplo, já tive clientes, se tiver alguém aqui, né, de lá vai lembrar disso, né, que quando eu olhei pela eles já tinham nomeado ali o papel do owner, não é, só que quando fui ver para, né, a gente estava fazendo ali uma reavaliação de maturidade, tá, quando fui ver, quando eu olhei, né, o cara e coroa ali, não é, a definição, eu falei: "Tá, mas esse pessoal aqui, ele não é o owner, não é o steward". Mas aí depois eu consegui entender, não, realmente o owner aplica aqui, né. E é claro, né, era um cenário diferente, né, do da maioria das empresas aí, vamos dizer assim, mais tradicionais. Então, tem uma certa confusão sim. Eu vou passar aqui uma definição, tá, do que é o owner e o que é o steward, tá. É Tem um até bom artigo para o pessoal também que entender, né? É hã, até bom para o pessoal entender isso, mais. isso, isso. Tem um artigo também que foi publicado, acho que tem umas 2 semanas, tá. Acho que foi pela Maritza, né, uma pessoa também que atua na área, e ela fez até uma analogia ali com o museu, e tal. Eh, Quem quiser também dar uma olhada depois, né, mas, eu, na minha visão aqui, né, vou estar passando aqui com outro tipo de exemplo, tá. Então, a gente tem que pensar o seguinte, tá, quando a gente fala em negócio, tá, eu vou precisar de, vamos dizer assim, uma atuação em 2 patamares, tá. Um patamar mais estratégico, tá, e eu vou precisar atuar também em um patamar mais tático e até operacional, tá. Esse patamar estratégico, né, quando a gente traz, por exemplo, para uma definição a LADAMA, por exemplo, né, o que que existe, né? Existe o papel do owner, que é o quê? Aquela pessoa que responde formalmente por um conjunto de dados da empresa. Não são por todos os dados, é por um conjunto específico, um domínio específico, um conceito de dados específico, tá? Essa pessoa, ela tem, 2 princípios básicos que ela tem que atender, tá. O primeiro é o que ele chama de ownership, que é o quê? Aí eu não gosto, assim, o data owner é um papel que eu não gosto muito, porque o owner dá aquela impressão de dono, não é, e não é, é um representante, tá. Mas o ownership ele traz um pouco disso, aquela pessoa que, vamos dizer assim, representa aquele conjunto de dados na empresa, né. É ela que é a principal responsável
tá? E responsável não no sentido de pegar, entrar ali, por exemplo, numa base de dados, mexer, não é isso. Ela responde por aquilo, tá? E também do accountability, tá? Que é o quê? Ela vai responder para o mercado, ela vai responder internamente dentro da empresa, ela vai responder para os órgãos reguladores, né? Se tiver alguma consequência ali, não é? Em relação, por exemplo, à qualidade dos dados, à inveracidade dos dados, né? Então, assim, dependendo se ela atuar em um mercado muito regulado, ela que vai ser presa, né? Eu costumo brincar. Calma, gente, né? Também assim a, a ferro e fogo, né? Mas é ela ali que vai ser a primeira pessoa a ser acionada, tá? Essa pessoa, ela também tem a questão do patrocínio, do sponsorship, né? Então, o recomendado, tá, é que a pessoa, para atuar nesse papel de owner, ela tem que atuar dentro do patamar executivo da companhia. Então, geralmente, né, e de novo, eu estou falando aqui uma visão mais by the book, né? Dependendo da empresa, isso pode mudar, tá? Mas, olhando by the book, é uma pessoa que está num cargo de diretoria, superintendência executiva, ou naquela empresa que ela não é tão grande, não tem diretoria, são aqueles gerentes que respondem, por exemplo, ao dono, ao presidente, entendeu? É aquela pessoa que está ali, geralmente, no primeiro ou no pior dos casos, ali no segundo nível ali, tá? De um cronograma, tá? Então, esse, né, é um perfil típico hoje de um data owner, tá? E aí, trazendo para o nosso mundo, né, daqui a pouco está na época, inclusive, as pessoas, vou dar um exemplo aqui que, na minha visão, ajuda também a reforçar, tá? As pessoas recebem, né, dos seus empregadores, né, todo ano, mais ou menos nessa época agora, vai virar março, já vem, não é? Aquela declaração do informe, tá, do imposto de renda. Aquela declaração do informe ali, ela vem assinada por alguém, né? Esta pessoa é o owner daquela informação. Então, se vocês repararem, né, quem trabalha, por exemplo, numa empresa como CLT, né, quando vocês receberem daqui a pouco, né, o informe de vocês, provavelmente vai ser alguém que está lá no alto escalão, ou da área financeira, ou da contabilidade, ou do RH, né, isso varia em cada empresa. Mas, ao assinar aquilo, né, é claro que aquela pessoa não vai assinar cada informe, né, isso já vem, não automático, né? Mas ao colocar o nome dela ali, ela está ali exercendo, tá, o princípio de accountability, ou seja, ela é responsável por aquilo ali, tá? Então, por exemplo, o informe de rendimentos, essas informações financeiras, por exemplo, que vão para o Banco Central, o Bacen, não é? Se a pessoa coloca ali, tem algum erro, não é? Informação incorreta ali das reservas, né? Isso dá problema, tá? Então, o owner tem essa característica, tá? Como o owner geralmente está em um posto, não é, acima, não é? Ele não tem, na maioria das vezes, tá? E, de novo, na maioria das vezes, não significa que é 100% das vezes, mas na maioria das vezes, nas empresas, ele não tem uma visão tão apurada da real situação dos dados. Ele até escuta, às vezes, as pessoas reclamarem: isso aqui está meio bagunçado, os nossos contatos de clientes não são quentes, né? Mas ele, assim, na maioria das vezes, ele não tem essa visão, tá? E ele precisa disso para tomar decisão. E aí vem a questão do steward, né? Que é o quê? É um papel que tem, né, uma atuação mais no sentido de cuidar ali dos dados, identificar os problemas, buscar as soluções, né, relatar aquilo que está impactando alguma coisa, a necessidade de novos dados, novas informações, ou seja, é aquela pessoa que sente, né, na carne os problemas que os dados têm naquela área, tá?
E aqui, geralmente, já é um nível mais tático, né, indo até para operacional, às vezes. Então, a gente vai ter o quê aqui? Pessoas que ocupam cargos de gerência, coordenação, às vezes não é nem gerente, nem coordenador, é um analista, um líder técnico ali daquele time que tem mais domínio sobre a real situação dos dados, tá? E um conceito, né? Então, por exemplo, eu posso chegar e falar o seguinte: olha, eu tenho aqui o domínio de dados financeiros, tá? Que é, por exemplo, eu vou ter um owner ali, né? Quando eu falo de dados financeiros, eu vou ter, por exemplo, eu vou ter dados da tesouraria, né, contas a pagar, receber, eu vou ter dados ali de orçamento, tanto planejamento quanto a execução, eu vou ter os dados contábeis da controladoria, eu vou ter os dados do tributário. Então, eu tenho pequenas equipes ou pequenos pedaços ali dentro da empresa que trabalham especificamente com um tipo daquele domínio de dados lá de cima. Então, é de praxe, tá, existir mais stewards do que owners. Por quê? Eu vou ter um steward, nesse exemplo que eu dei, para contabilidade, eu vou ter um steward aqui para contas a pagar, contas a receber, tesouraria, eu vou ter outro para orçamento, e eu vou ter outro ali, foi para o tributário, que eu falei, não é para o tributário, né? Então, o steward é aquela pessoa, tá? Que atua ali no dia a dia, tá? É, e aí, como você falou, né, tem uma confusão, né, no mercado, né? Porque às vezes a gente usa outros conceitos diferentes, né? E aí, por exemplo, eu até é aquilo, né? Com a experiência, né? A gente evolui, né? E às vezes algumas verdades que a gente tinha, né? Lá atrás, há 10 anos atrás, por exemplo, a gente vê que com o tempo, cara, não é bem assim, né? Então, por exemplo, o nome curador, tá? Tem gente que gosta de usar o nome curador. Só que o pessoal se refere ao curador como o steward. Só que se você for olhar ali, né, dentro de uma visão jurídica da coisa, o que é o curador? Né? O curador é aquela pessoa que passará, né, se ele já existe, né, ele já passou, né? Então ele passou a ser responsável por uma determinada pessoa que ficou incapaz. Ou um tutor, que aí no caso é o menor, né? Então, é aquela pessoa que, se, por exemplo, a mãe do Joãozinho, né? A mãe do Joãozinho ficou ali incapaz, ela teve uma doença, debilitou muito ela, né? E ela até perdeu a capacidade cognitiva, né? Então, Joãozinho, né? Ele vai ter que movimentar a conta da mãe, ele vai ter que tomar conta dela, não é? Ele vai ter que pegar e dar comida, saúde, condições, conforto, né? Zelar pela saúde dela. E aí existe um processo, né, na justiça que a pessoa vai lá e se torna curadora daquela pessoa. A partir desse momento, qualquer coisa que ela faça de mal, ou seja, negligente com aquela pessoa, ela vai responder formalmente. E aí, quando a gente traz o conceito de responder formalmente, quem é? Não é o steward, é o owner. Né? Então, por exemplo, hoje, quando a pessoa fala curador, tá, mas você está querendo falar o curador como o quê? Né? E o steward por exemplo, usando esse mesmo exemplo, tá? Digamos, né, isola aqui, né? Mas assim, digamos que isso aconteça comigo, tá? Eu trabalho, né? Eu viajo bastante, não é? E aí, o que eu iria precisar? Eu iria precisar de alguém para tomar conta, ficar o dia a dia ali, né? Tirar da cama, levar para o banheiro, né? Aí eu vou ter que contratar, né? Eu teria que contratar uma ou mais de uma especialista, né? Naquilo ali, né? De pegar, saber conduzir com idosos. Essa pessoa, ela sabe exatamente se aquele idoso está melhorando, está piorando, se está aparecendo alguma coisa diferente naquele idoso, né? Então,
ela faz o papel de steward. Então, o steward é como se fosse uma espécie de cuidador ali, né? É, mas é a pessoa que tem ali o primeiro olhar, né? Aí quando a gente leva para os dados, na questão da qualidade. E aí a pessoa faz muita confusão com isso, tá? É, eu já falei isso algumas vezes em outros lugares, né? Mas, assim, tem muita gente que não quer entender isso. Mas se a gente levar isso para a seara, né, da definição jurídica, é isso que tem, tá? E aí, para não confundir, a gente segue o que tem aqui, por exemplo, na nossa legislação, tá? Beleza? Interessante, interessante. Inclusive tem um comentário aqui com um Uhum. pedido deixa eu ver aqui de quem que é, da Isabela Vieira. Ela coloca o seguinte: bom dia a todos. Bergson, se puder trazer cases de sucesso onde o engajamento com o negócio, onde o negócio abraçou este papel, entender a necessidade, tendo em vista os benefícios para a implementação de um programa de governança de dados. Acha que este papel só ganha força por um objetivo top-down? Ah, Isabela, vamos lá. Como eu falei para você, né, até para a gente começar, não é, esse tema aqui, não é, eu falei, olha, eu vou passar as duas perguntas, né, pro Wagner, tá? Porque aí a gente vai falando aqui e vai colocando, né? Então, a ideia dessas duas perguntas foi, de repente, passar essa base. De repente, você tem essa base, tá? Mas outras pessoas não têm, tá? Então, isso aqui é extremamente importante, tá? Porque eu poderia chegar aqui e começar, vou direto ao ponto. Mas aí, será que todo mundo ia entender? Eu acredito que não, tá? Essa é a minha visão aqui de instrutoria, vamos dizer assim, tá? Agora, o caso real, eu vou falar, sim, de exemplos aqui, tá? O que a gente pode fazer para engajar, mas existe uma coisa que se chama também contrato, né? Então, eu vou falar de um cliente, de outro, do que aconteceu lá, só que eu não vou falar o nome do cliente, tá? Porque existe contrato, a gente respeita o contrato. Então, a gente só divulga quando o cliente fala, né? Ou previamente eu chego, vou falar disso aqui lá, tá bom? Mas isso aqui é difícil de acontecer, tá? Então, sim, eu vou falar de situações práticas aqui, tá? Mas eu tenho que ter essa introdução, tá? Para o pessoal pegar, beleza? Maravilha, maravilha, Bergson. E assim, Bergson, vamos lá na prática, tá? Uhum. Eu vi que você falou um pouquinho, falou bem sobre isso aí, sobre essa distinção do Data Owner e Data Stewards. Mas assim, na prática, como que a gente identifica um e outro? Vamos ser bem criterioso nisso aí, para o pessoal ter essa visão. Tá. Então, existem algumas formas da gente identificar, e aí a primeira coisa que eu vou falar aqui é o seguinte, que isso é uma grande dúvida que as pessoas têm, tá? Mas assim, não precisa ter essa dúvida, tá? Vamos pensar aqui no seguinte, tá? Imagina que a gente está elaborando, né, o formato ali, o modelo do nosso programa de governança de dados, tá? Então, a ideia é montar um modelo de atuação, tá? Que vai atender, né, ao longo prazo, todos os dados da empresa. Ou seja, eu vou montar uma espécie de guarda-chuva e os dados eu vou colocar aqui embaixo desse guarda-chuva. Só que eu não coloco todos os dados embaixo do guarda-chuva de uma só vez. Por quê? Eu vou começar com um conceito ou dois, né, conceitos tidos como piloto, e aí eu vou colocar esses dois conceitos aqui embaixo do meu modelo. Tá? Aí vem o primeiro erro que a maioria faz. Tá? Por isso que é importante falar teoria. Vamos pensar aqui o seguinte, tá? Se eu vou atuar, por exemplo, imagina que eu estou falando aqui de uma seguradora, de um banco, né? E esse banco, essa seguradora, eles têm diversas linhas de negócio diferentes, entendeu? Então, eu não posso, né, fazer uma divulgação. Por exemplo, eu já atendi uma seguradora uma vez que, assim, ela tinha quase 30 linhas de negócio. Como é que a gente ia botar só ali 30 linhas
30 owners mais ou menos ligados ali a cada, que eram produtos bem diferentes, tá? Serviços bem diferentes. Como é que a gente vai botar 30 ali de uma vez, né? Então, na época, a gente propôs um piloto, né? Que não era nem uma linha de negócio, era uma base de pessoas ali, né? De clientes, inclusive, né? Então, o que a gente tem que se preocupar? Ah, o piloto vai ser este conceito aqui, conceito A e o conceito B. Eu não tenho, assim, registrem isso. Eu não tenho que agora me preocupar em identificar todos os owners, porque eu vou atuar com 2 conceitos. Para que eu vou identificar 25 owners dentro da empresa? Vou mobilizar 25, sendo que só 2 vão atuar. Aí o que vai acontecer? Os 23, eles vão pegar e vão falar: "Cara, mas o que isso aqui me afeta?". Aí que eu falo que é a questão da experiência. A pessoa sem experiência, ela não pensa nisso. "Ah, vou fazer logo". E aí chama todo mundo. Aí depois reclama que não engaja. Como é que você vai engajar alguém que não está usufruindo daquilo? Tá? Então a primeira coisa na hora de identificar é: defina qual é o piloto. Né? E aí, antes de bater o martelo em cima do que é o piloto, né? Porque assim, como a gente define um piloto, né? O ideal é que nós né, conseguimos, né, olhar para a estratégia da companhia e dentro daqueles dados, né, mais corporativos, aqueles que são os mais importantes. Então, geralmente vai estar ali cliente, produto, materiais, né? Eu vou ter dados desse tipo, tá? Eu estou falando dentro de, por exemplo, uma empresa tradicional. Não estou falando, por exemplo, de um birô de dados, que já muda completamente, tá? Mas eu vou pegar e vou olhar para esses possíveis candidatos, tá? E aí vem, beleza, eu tenho aqui 3 candidatos e um piloto, tá? Qual é o que contribui desses 3 mais para a estratégia? Ah, é fulana de tal. Beleza. Aí vem a princípio será ela, essa área, não é? Mas aí vem a pergunta: fulana de tal, ela vai colaborar ou ela vai ser uma detratora do programa? Porque isso existe. Tá? Assim, não tem, vamos definir o Auner, todo mundo vai gostar de ser Auner. Não. Tem gente que não quer, seja pela questão do House of Cards corporativo, Game of Thrones corporativo, prioridade da área. Então, assim, tem gente que vai, inclusive, sabotar o programa. Então, dentro desses 3, a gente faz, esse aqui contribui mais. Beleza. A pessoa. E eu não estou nem falando aqui que vai ser a mais engajada, não é isso. São 2 perguntinhas. Ela vai sabotar o programa? Ela é uma detratora do programa? Se for, esquece, tira e vai para outro. Aí vai para o segundo mais importante. Nesse exercício, vocês reparem que eu já estou pensando em quem? No data owner. Não é isso? Então eu já sei quem é o responsável por aquele domínio de dados. E a gente pega no meio. Às vezes, tá, acontece de para ter um conceito muito cross, né? E aí dentro da cultura da empresa, se isso permitir, né, a gente pode ter mais de um owner para aquele conceito. Com clientes, às vezes, acontece bastante isso em algumas empresas. Tá? Então você pega, por exemplo, uma instituição financeira. Você tem uma área ali comercial que ela quer vender. Ou seja, ela só quer informação para ela é para achar o cliente. O resto não faz muito sentido, né? Ela não quer saber se o cliente vai conseguir pagar ou não. Na essência é isso, tá? Por outro lado, se eu estou falando de uma instituição financeira e eu estou ofertando, por exemplo, crédito, né? Eu tenho que olhar muito para o risco disso. Então, vou ter, por exemplo, uma área de riscos de crédito, né? Que vai estar precisando de um conjunto de informações muito mais detalhado. E aí, como é que eu equilibro isso? Aí eu não vou botar só área comercial, porque aí eu vou ter uma qualidade de dados muito ruim. Eu não vou botar só área, por exemplo, de riscos de crédito. Por quê? Vai engessar muito. Então a gente tem que misturar um pouco isso.
Aí coloca ali 2, 3 owners, né? Faz uma espécie de petit comitê, né? Para essa decisão ser tomada em forma de colegiado. Mas eu já consigo identificar essas pessoas, tá? E aí a gente pega e identifica o owner. Aí beleza, eu tenho uma pessoa, às vezes 2, 3 pessoas identificadas, certo? E aí o que acontece, pessoal? Pessoal, quem é o bom steward? Quem é o mau steward? Olha só, gente, governança de dados, a essência é para atuar como uma orquestradora, uma facilitadora. Ela não vai chegar, ela não deve chegar na área de alguém e falar o seguinte: olha, fulano ou fulana é a pessoa ideal para atuar como steward. Isso é ingerência. Ela pode até, se for consultada, ela pega e indica. Então, assim, quem deve definir quem é o steward é o owner. Por quê? É um cargo de, desculpa, é um papel de confiança. Então imagina, você, governança de dados, fulano de tal é excelente steward. Aí tuba a goela abaixo do owner, e o owner está doido para demitir aquela pessoa. E ele vai demitir aquela pessoa daqui a 2, 3 meses. E você vai ter que voltar atrás tudo de novo, o joguinho do tabuleiro. Então, assim, aprendam, quem define o steward é o owner, porque o owner depende da confiança que ele tem naquele profissional, tá? Se você indica um profissional, por exemplo, que aquele owner não tenha confiança nenhuma, ele vai sair pela tangente nas decisões, ele vai começar, porque ele não vai botar a assinatura Tentar ali, ele não vai defender botar o outra, ok dele na coisa que ele não sente firmeza, gente. vai tentar Tá? defender outro ponto de vista que não seja do owner, por exemplo. Isso, É isso, uma posição de confiança, vamos dizer assim, uma palavra exatamente. mais. Tá? Isso. E aí, não tem dificuldade. Mas eu tenho aqui um monte de conceitos de dados, domínios de dados. Beleza, você pode até, por exemplo, eu faço muito, né? Mas é um trabalho que vem junto com a arquitetura, que é o seguinte: a gente cria um modelo de áreas de interesse, tá? Que eu já falei, inclusive, aqui já no Manhã com Dados disso, já no modelo de área de interesse, acho que já, né? E aí o modelo de área de interesse, cada área de interesse daquela ali pode sugerir um owner. Aí eu vou ter mais ou menos ali no radar o que vem. Agora eu não vou chegar na pessoa, cara, você é o owner desse conceito. Por quê? Eu não sei se daqui a 6 meses aquele conceito vai entrar dentro do programa. Eu não sei se daqui a 6 meses essa pessoa ainda está na empresa. Então, a gente tem que aprender, tá, a usar bem o tempo, tá? Não jogar o tempo fora, né? Saber usar o esforço da forma adequada. Então, não tem esse mistério. Eu vou definir todos os owners, eu vou definir todos os. Isso é besteira, você está jogando tempo fora. Você está passando atestado de pessoa que não tem experiência nisso. E não é nisso só, não, é em qualquer implantação de qualquer coisa. Se você chegar aqui, pegar, por exemplo, o pessoal fala muito de agilidade, né? Fala de gerência de projetos, de algo na implantação nesse sentido, o pessoal vai estar falando isso aqui também, né? De certa forma, né? Então, existe, não é, muito medo, muita insegurança, mas não tem que ter medo, não tem que ter insegurança. O nome do owner já vem naturalmente quando a gente coloca o piloto ali. E aí ele vai definir quem são os stewards, tá? Bacana. Tem uma outra Essa é a pergunta prática. E aqui. é simples, é muito simples. Sim, deu para até para eu aqui que não sou ligado totalmente na área de dados, apesar de usar e tudo mais, já deu para poder ter um entendimento bacana. E o E isso, Carlos Wagner, tem uma coisa que eu pode, esqueci, pode tá? falar, pode falar. A sequência, ela vem acontecendo naturalmente. Então, começamos aqui, por exemplo, com os dados de produtos para uma determinada linha como conceito piloto, tá? Vai ter outros conceitos, né, pessoas responsáveis por outros conceitos, que elas vão começar a procurar, vão começar a querer entender mais. E se aqueles conceitos fazem parte da estratégia corporativa, já vem direto. A pessoa, olha, ela se coloca aqui, eu sou o owner desse conceito aqui. Eu quero entrar logo porque eu vejo o resultado nisso. Não é imposto. Vem das próprias pessoas, tá? Desculpa te interromper.
Não, preocupa não. Insight tem que ser falado na hora, o Uhum. Bergson, porque senão, cara, já era, né? Assim, o Eric Vidotto, ele colocou um assunto muito necessário nos dias de hoje. E o Carlos Guimarães, ele fez uma pergunta. No seu ponto de vista, qual é o maior desafio na implementação de um modelo de governança de dados com forte participação do Data Owner e Stewards? Então, vamos lá. Carlos, né? Carlos Guimarães. Carlos, então, assim, cara, condição sine qua non para um programa de governança de dados. O negócio tem que participar. Até existe, tá? E acontece muito isso. A gente atende muito cliente nesse cenário, que a governança de dados ela é puxada por uma área. Aí vem a TI puxa, uma área mais ligada à compliance puxa, uma área ligada ao negócio puxa, a empresa tem uma área de dados, essa área puxa. É normal isso surgir com uma área só. Mas a partir do momento que você pega, faz um assessment, define lá o teu plano de ação, o teu plano de ação já tem que indicar qual é o conceito que vai entrar embaixo ali do programa, prioritário, piloto, tá? Então, se não fizer isso, não faz sentido. Então, não existe programa de governança de dados sem a participação de negócio. Os dados, manifesto do Dama, tá? Os dados são do negócio, não são do time que está puxando a governança de dados. Mas o que você está falando aí, eu vejo as pessoas, às vezes, elas insistem nisso. Elas não envolvem negócio, não sei por quê, tá? Tem gente que tem medo. Por exemplo, eu já fiz trabalhos, tá? Antes, inclusive, da BLR Data, eu atuava em uma consultoria que o gerente tinha medo de falar com o chefe dele, né? E às vezes acho que ele até, o chefe dele falava um pouquinho mais alto, acho que ele até fazia xixi na calça ali, né? E aí o que tinha que falar, né? Mas assim, tem gente que tem medo, né? Não tem que ter medo de falar com o negócio, porque o trabalho é para negócio. Então, assim, se a área ela tá ali, né? Eu documento os meus metadados, eu criei política, e negócio não está participando, por exemplo, pelo menos de um comitê, cara, esse trabalho serve para nada. Vamos pensar bem. A área está governando os dados para ela. Só que é ela que vai consumir esses dados. É ela que vai garantir uma qualidade que ela não sabe o que é a qualidade, porque quem sabe o que é o requisito da qualidade é negócio. Eu estou jogando dinheiro fora, estou jogando esforço fora. Eu estou frustrando pessoas que trabalham com isso. Sim. Então, condição básica, tem que ter envolvimento de negócio. Pelo menos um conceito para começar. Se não envolve, cara, já era. A gente está com um projeto agora que aí é muito engraçado. Aí o cliente falou, cara, eu não estou vendo a coisa andar. Eu falei, claro, agora que o negócio vai entrar, agora que vai criar um comitê, agora que vai aparecer. Tudo antes foi estruturante. Então as pessoas não vão ver. Você viu, mas as pessoas não. Então, quando o negócio entra, aí muda totalmente a, a forma como o programa é visto. Aí foi o que eu expliquei. Agora, aí vamos ver daqui a um mês o que, que ele vai falar. Né? Tem certeza. Pô, agora, pô, legal, foi. Foi, claro, o negócio começou a entrar. Né? Então, não existe programa de governança de dados sem negócio, tá? Bacana, excelente. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Gente, ó, lembra, podem colocar as perguntas aqui, tá? Então, assim, Bergson, e esse público todo, né, esse pessoal, eles devem ter aí constante capacitação dentro da empresa, né? Qual que é a Tem. sua visão sobre isso? Tem, Como fazer? tem porque, principalmente o steward, tá? O que que acontece, tá? Isso, para esse público de negócio, na maioria das vezes, é uma novidade. Então, cara, não dá para você chegar, virar e falar o seguinte: olha, Fulaninho, Joãozinho falou que você é o steward aqui, e segundo a nossa política, o seu papel é esse aqui, e vamos que vamos. Não, né? Cabe. E aí, isso que eu estou falando, gente, é a forma das pessoas, tá?
entenderem que elas, né, na verdade, né, elas estão ganhando alguma coisa com isso, que todo o trabalho que está sendo feito por elas e que elas vão fazer vai ser acompanhado, vai gerar resultado, tá? Então, por exemplo, essas pessoas, né? Por exemplo, o steward é o líder de uma contabilidade, né? A pessoa ali responsável pelas campanhas de marketing, né? Isso é novo para elas. E elas vão, assim, na prática, tá, Wagner? O Auner, ele assim, dentro do dia a dia dele, ele não vai ter um dispêndio maior de tempo para isso, né? Se tiver, vai ser 2, 3% e olhe lá, né? Agora, o steward não. O steward, né, ele vai ter aí, né, que arrumar, né, pelo menos 10 a 15% do tempo dele para atuar nessas atividades, tá? Isso é o cálculo que a gente faz aqui na média, né, dentro dos clientes que a gente atendeu. Então, essas pessoas, né, elas têm que ser capacitadas. Então, por exemplo, o que é governança de dados? E aí tem que ter cuidado, porque se eu tenho uma área de governança de dados e não sabe nem o que é governança de dados, como é que eu vou passar isso para as pessoas? Aí tem que fazer uma autocrítica. A própria área. Eu sei o que é governança de dados, se não pede ajuda, tá? E aí, beleza, ela tem que passar a área, né? Ou a pessoa, depende. Às vezes a governança de dados é uma pessoa na empresa, né? Então ela vai ter que pegar, passar todos esses conceitos, ou contratar alguém para estar passando esses conceitos para essas pessoas. O que é esperado daquele papel do steward, por exemplo, fazer alguma simulação, né, alguma dinâmica, algum exercício, né, que vai acontecer no dia a dia daquele steward. Para quê? Para aquele steward ele ganhar confiança. E aí vem a questão do engajamento. Como é que eu vou engajar em uma coisa que eu não sei o que é? Quer ver uma coisa? Eu, eu comprei essa semana, chegou lá em casa, um eletro que eu queria muito, né? Mas ele é cheio de coisa, né? Quando eu peguei o manual ali para ver, era quase um Demebock, né? Cara, eu desmotivei totalmente. Tá lá na caixa, né? Eu me lembro quando eu comprei meu drone na época também, foi a mesma coisa, né? Cara, quando eu olhei, tem que fazer isso. Peraí. Aí fiquei mais de um ano para usar um drone, né? E aí chegou esse eletro aqui, a mesma coisa. Então, por quê? Eu desmotivei, porque eu não sei aquilo. Eu desmotivo. Então, se a área, por exemplo, não capacitar, a pessoa vai desmotivar, ela não engaja. Tá? Isso acontece em qualquer empresa, tá? Em todas as empresas. Eu tenho que pegar, capacitar esse pessoal. Outra coisa que eu falo, né? Muita gente não gosta, mas não tem jeito. Tem que fazer. Por exemplo, o steward, ele não sabe o que é para fazer, certo? Ele não sabe como ele vai, por exemplo, avaliar uma qualidade dos dados. Ele não sabe definir o requisito de qualidade de dados. E aí entra aqui o que eu chamo de princípio da criança aprendendo a andar de bicicleta. O que é isso? Quando a gente tem um filho, uma filha, e aí ela começa, né? Eu quero uma bicicleta. Você dá uma bicicleta para ela, o que você faz? Né? Você vai comprar uma bicicleta e vai colocar ali as duas rodinhas para ela, não é isso? Do tipo, e ela vai andar e você vai ficar de olho ali. Você não vai ser responsável do tipo, desce pro play, eu vou ficar aqui e você vai estar andando de rodinha ali no meio do estacionamento, e aí quando eu vou ver, a criança morreu. Né? Não é isso que você vai fazer, você vai acompanhar. Né? E aí você vai acompanhar ali a criança andar de bicicleta de rodinha. Quando você. E ela está vendo que você está acompanhando, você está gerando confiança para essa criança. Você, aí trazendo para a prática, para o Auner, para engajar ele está tendo confiança naquilo que ele está começando a fazer, porque você está supervisionando. Se ele fizer alguma besteira, você vai alertar, tá? E aí você vê, olha, agora não precisa estar com as duas rodinhas, você vai tirar uma rodinha. E aí ela vai andar, né, ali, tá caindo aqui, ela joga o corpo para cá e vai, né? Mesma coisa, você está junto acompanhando. E aí ela já está, passou um tempinho, né? Ela já está equilibrada, né? Esse tempinho, né? 2 horas também, tá, gente? É o tempo necessário para aquele steward evoluir.
Cada um tá? tem uma evolução individual, né? Exatamente. E aí, o que que acontece? Por isso que é importante focar no piloto, porque não dá para fazer isso com todos os dados da empresa, tá? Mas, enfim, aí ela pega e já estão dando ali, você vou tirar as rodinhas agora, não é? A última rodinha, né, que ficou de um lado, né? E eu vou, aí que vem para os pais, não é? A pior fase, que é a fase, né, que, assim, põe o bofe para fora, né? Então você está ali acompanhando a criança, ela começa a andar, você vai correndo ali, né? E é quando você vê, está ali, né? Mas você está acompanhando ali. Aí o que acontece? Esta criança, ela teve todo o seu apoio para aprender a andar de bicicleta e ela ganhou confiança. E aí depois de um tempo, o que que ela vai estar fazendo? Principalmente se for, não é uma pessoa tipo eu, né, assim, na minha infância, né, era meio danado, né. Aí vai dar cavalinho de pau, aí vai fazer um monte de coisa, aí vai botar a margarina ali na roda da bicicleta para ficar fazendo barulhinho, né, prrr, né, vai fazer um monte de coisa. Mas por quê? Ela já tem conhecimento e experiência para fazer isso. Então, o que eu vejo é que muito time de governança de dados não faz isso e acha que assim, negócio vai aprender por osmose. Ah, tem aqui a política. Aí o cara vai botar a mão aqui assim na política, aí dorme colado com a política e no outro dia, não. Entendeu? Tem que participar desse processo de aprendizado, tá? Então tem que capacitar sim e passar essa experiência. É uma Boa. forma de você engajar. Porque se você não faz isso, o que que o cara vai estar entendendo ali? Ah, aqui eu sozinho aqui, vou ter que me virar, sem apoio de ninguém. Vai engajar? Mas não vai mesmo, porque é uma pessoa, tá? Ela, se possível, vai até sabotar o programa, tá? Tá, inclusive, Bergson, com relação a esse treinamento, eu vou sair do nosso protocolo aqui, tá? Peço permissão para você. Eu sei que você tem um treinamento que está agora em execução, certo? Em execução não, desculpa, em registro, Processo de né? As pessoas inscrição. podem de cadastro, né? Você aborda esse assunto também nesse treinamento ou não? Abordo não no introdutório, né? Sim. Assim, eu, para fazer, eu faço bem feito. Uhum. Então, não vou falar isso no introdutório. Eu vou falar um pouco no intermediário e mais no avançado, tá? Sim. Porque isso é algo mais prático na implantação, tá? Mas eu falo Ok. assim, agora no introdutório é para passar a base, para que a pessoa consiga entender. Senão ela vai querer fazer um monte de besteira, né, sem a base. Então, primeiro é a Uhum. base, depois a gente pega, eleva um pouquinho, e no terceiro é mais a implantação. Por exemplo, eu acho um crime a pessoa falar de assessment em um curso introdutório. Uhum. Assessment é a ponta da cereja do bolo. Como é que eu vou fazer num curso e depois eu tenho mais dois depois dele? Eu pulei a etapa ali e o conhecimento que eu vou estar passando, se eu passar, né, que eu acho que não, a pessoa não vai absorver, tá? Porque tem muita coisa, muito entendimento Uhum, necessário ainda isso, para ser considerado para ter. Ok, exatamente. boa. E a outra coisa que aí vai outra dica também, não é? Por exemplo, o time de governança de dados, ele tem que pensar sempre na qualidade das entregas que ele faz. Não posso, por exemplo, assim, a gente aprende muita coisa errada, né? Então, eu já tive, por exemplo, lá no passado, o gestor que virava e falava o seguinte: ah, não precisa tirar nota boa. Se tirar nota 6 tá bom. Patético, né? Quer dizer, então eu vou entregar coisa assim, tudo que a gente tem que fazer olhando como governança de dados tem que ser o melhor possível, tá? Tem que partir com esse princípio, tudo na nossa vida, inclusive, tá? Então, por exemplo, eu tenho meus hobbies, né? O que eu faço no meu hobby, modéstia à parte, eu faço muito bem, tá? Então é assim também que a gente tem que pensar, porque quem tá fora, o owner e o steward, tá olhando isso. E aí, se eu não entrego algo com qualidade, eu vou gerar o quê? Uma descredibilidade na área. E aí não engaja mesmo, tá? Outra dica, tá? Bacana. Ó, tem uns comentários aqui Uhum, interessantes. A Isabela Vieira, é perfeito esse ponto. Sinto exatamente essa situação. E sem envolver o negócio, a governança de dados é cobrada
por apresentar os resultados. E a Daiane, ela é um ótimo exemplo. Com essas analogias, a explicação ficou muito clara. Uma parabenização aí pela sua abordagem. O Rafael Rodrigues fez um comentário também o seguinte: normalmente existem áreas mais maduras e interessadas nas diretrizes. Esses são os melhores para serem pilotos, obviamente. E também é importante não sobrecarregar os envolvidos, pois as pessoas já estão com muito trabalho. A forma mais fácil de desengajar é sufocar com muita coisa. A definição de responsabilidades deve ser feita com cautela. Algum comentário em cima de algum Então, desses? vamos lá. O Rafael, sim, mas vamos lá. Por exemplo, esse negócio de sufocar, né? Vamos dizer assim, é um dos pilares aqui na empresa, principalmente na área comercial, né? Então, cara, a coisa mais ridícula que tem é você ter um comercial que faz uma apresentação para o cliente e fica, e aí, o que eu faço? Manda proposta, não mando? Você está vendo com que empresa? Isso é para quando? Tem orçamento? Aí fica toda hora no cangote do cliente, né? E isso gera uma espécie de ojeriza. Então, Rafael, o sufocar é algo que, assim, as pessoas elas têm que ter um pouco de noção, né? Disso, né? Tem que ter um pouco mais de humildade, né? Porque, vamos lá, se a governança de dados é para negócio, né? Negócio, eu tenho que mostrar para negócio a importância. Eu não tenho que chegar em, acho que é muito nesse sentido que você falou, tá? Eu não tenho que chegar em negócio meio que, olha, isso aqui é a melhor coisa do mundo, você tem que fazer isso, porque se você não fizer, assim, jogar uma responsabilidade em cima da pessoa que ela ainda não compreendeu né? Uma coisa que eu falo sempre, né, e acaba que não tem como não falar, que é aquele mantra, né, o que eu ganho com isso, né? É, a pessoa ela tem que entender o que ela ganha com isso. A governança de dados ela tem que falar o que ela ganha com isso, né? Se ela não fala e vai sufocar ainda, cara, esquece, né? Esquece. Agora, às vezes, tá? A gente tem que dar um puxão de orelha, assim, né? Então, por exemplo, às vezes você tem um owner, tá? Que ele vira e fala o seguinte: ah, isso aqui é beleza, é importante. E aí ele não mobiliza o pessoal dele. Aí tudo que é ação em cima que você vai fazer com o pessoal dele, né? Aí desmarca porque pintou uma coisa mais importante. Cara, aí tu tem que puxar a orelha. Aí tu tem que chegar e falar, dá ou desce, né? Que a gente fala, né? Vem cá, você quer fazer mesmo? Você quer implementar a governança de dados na sua área ou não? Mas aí, meu amigo, para fazer isso, tu tem que ser casca grossa. E aí que eu falo da questão de, assim, algumas empresas elas esquecem o consultor, o especialista e coloca na lista para tocar essas coisas. Não espere isso do analista. Como eu falei, eu já tive um gerente, né, que o cara tinha medo de falar com o chefe dele. Então, assim, a gente tem que pegar, às vezes, colocar, trazer a pessoa para real, porque às vezes tem gente que fala assim, ah, é importante tal, e ela não assume aquela responsabilidade. Beleza, ela não assume, eu não vou assumir também não. Esse problema aqui não é meu da governança de dados, que é outro mito. Governança de dados, o problema não é dela, ela está ali para resolver o problema, facilitar, mas não é ela que é impactada com aquilo. A área, né, que eu estou falando, né? É a falta de governança que vai afetar outra área. Então, às vezes, Rafael, a gente tem que dar essa sufocada quando a gente sente que o patrocinador, não é? Ele não, o owner, no caso, né? Ele não está ali se dedicando, né? O steward é a mesma coisa, né? Às vezes você tem steward ali que né? Eu tinha um colega que ele inventou a expressão lambari ensaboado, né? O que é o lambari ensaboado? O lambari ensaboado não faz nada, sai, tudo que depende dele ele sai ali e tal. Isso não agrega também. Então, se você vê, por exemplo, um lambari ensaboado,
você tem que assim, ter algum jeito de conversar com a owner para trocar essa pessoa, entendeu? Tá? Então, tem que olhar realmente isso, né? Não sufocar, tá? Mas às vezes a gente dá um puxão de orelha ali, né? Trazer de volta para o rumo, tá? Maravilha, Bergson. Estamos chegando aqui ao finalzinho. Eu até preparei aqui durante o Eu quero dar bate-papo. as dicas, que eu acabei que eu não falei das dicas, Então, tá? vamos lá então. Vamos fazer o seguinte: passa pro pessoal aqui. é, Quais são as suas dicas aí para a turma estar desenvolvendo e já começar aí a praticar, fazer mudanças no seu dia a dia, né? Tá. Vamos lá, até recapitulando um pouco do que eu falei. Primeiro, sem essa ideia de eu tenho que identificar todos os owners e stewards, se eu estou começando, começa pelo piloto, essa pessoa, não é? Ela vai ter que entender, não é? Principalmente o owner, tá? O resultado que é esperado com uma governança em cima dos dados que ela é responsável, tá? E aí, se puder, tá? Se der para fazer algum tipo de amarração com algum indicador ou alguns indicadores, alguns OKRs, né, daquele conceito de dados com a governança de dados, isso é importante. Então, por exemplo, um erro muito comum, né? Quer dizer, erro não, um problema muito comum. Ah, nossa base de clientes aqui, a gente tem 30% só de contatos quentes. Ou seja, se aumentar a quantidade de contatos quentes, essa empresa ela vai vender mais. Né? Então, daí eu começo a pensar em indicador. Olha, o aumento da qualidade, né? Aí a gente põe um nome bonito, né? Como a gente está falando aqui numa live, né? Do dado quente, né? Então, aumento do percentual de dados quentes dos clientes nos nossos cadastros, né? É um indicador que, quando ele sobe, ele vai impactar na venda, ele vai impactar na retenção do cliente, né? Isso é importante, tá? Questões ligadas aí à privacidade, não é? E aí já entra mais a questão de risco também. A gente pode colocar indicador aqui também, né? Então, se a gente consegue, tá, associar os indicadores estratégicos, tá, com esses domínios de dados que estão como piloto, é bem interessante, inclusive porque é algo tangível, tá? E algo, tudo que é tangível, ele tende a ser mais fácil, né? Segunda questão, tá? Toda empresa, tá? Ela tem ali uma espécie de competição entre as pessoas, entre as áreas, né? Tem empresa, inclusive, que incentiva isso, tá? Eu sou meio contra, tá? Mas tem empresa que incentiva isso, né? E aí o fato, tá, do programa de governança de dados atendendo aquela área, o resultado passa a ser visível, e isso passa a ser divulgado, passa a ser comentado, não é, nos corredores da empresa, isso traz, né, um sentimento de que, cara, eu estou fazendo um trabalho aqui que está aparecendo para a empresa. Então é importante fazer isso também. Porque antes de serem profissionais, essas pessoas também têm as suas carreiras. E mesmo que, e aí é para quem está desmotivado, tá? Mesmo que a empresa ela não olhe para aquilo que você está fazendo como deveria olhar, tem alguém olhando. E aí, isso aqui eu escutei alguém falando no Manhã com Dados, tá, Wagner? Acho que foi o Antônio, não foi isso? Tem alguém, acho que foi Muniz, foi o Muniz. Tem alguém olhando. Isso é uma grande verdade. Por isso que eu falo, assisto Manhã com Dados nos outros temas também. Então tem sempre alguém olhando, tá? Então isso é importante. Outra coisa, passar confiança, né? Então a ética dentro de uma área de governança de dados, ela tem que existir, tá? Então, às vezes, as pessoas, não é,
tenso, né? Ah, vou dar um jeitinho aqui, eu vou conversar com fulano da área ali, né? E vamos tentar burlar esse processo, bypassar esse processo. Você está, como membro do time de governança de dados, se queimando, porque a pessoa sabe que o que ela está fazendo ali não é dentro das vias normais, mesmo para estar, né, agilizando o que ela quer ali e tal. Então, isso perde a confiança. Porque da mesma forma que você faz isso, você pode fazer algo também para prejudicar aquela pessoa. Então, ela vai estar com o pé atrás com você. Então, estabelecer uma relação de confiança dentro de uma ética é fundamental. Tá? Então, por exemplo, eu sempre trabalhei muito tempo atrás como AD. As pessoas vinham, né? E na época eu avaliava modelos. Ah, prova aí, faz o que. Cara, eu nunca provava. Se estava ruim, nunca provava. Eu já cheguei em algumas situações que as pessoas falam: se você não aprovar, você está demitido. Beleza, demite aí. Eu não ponho minha grife em bacalhau. Né? E aí a pessoa não demitia, né? Eu falava: aprova você. Por que você não aprova? Né? Então, você ter esses padrões éticos, seguir o que você coloca ali, foi colocado ali nas políticas, isso vai trazer confiança para aquela pessoa. Ela pode até achar, pô, fulano é um cri-cri, mas, cara, tá certo, o papel dele. Né? Então, a questão da confiança, ela é também fundamental, né? Então, eu falei da questão do objetivo estratégico, eu falei da questão da divulgação, eu falei da questão da confiança. Outra coisa também é a simplicidade, né? Assim, não é porque é simples que eu não vou tirar nota 10. É mais fácil eu tirar nota 10 porque eu busquei algo simples que foi fácil de compreender, né? Então, assim, procure, né, estabelecer um diálogo, né, pelo menos com essas pessoas, mais simples, sem esse blá 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 técnico para lá, para cá, sopa de letrinhas, isso e aquilo, né? Ah, porque aí assim, às vezes, né, a gente entra num papo mais ali que envolve engenharia, arquitetura, aí entra, né, um termo mais técnico. Evita isso. E se não, assim, se não puder, não ignorar isso, passa de uma forma mais lúdica, não é? Prepara essa pessoa primeiro. Por exemplo, hoje eu tive uma grande preocupação aqui, falar, Wagner, vamos colocar aqui duas pessoas, né? Duas perguntas, tá? Para a gente nivelar aqui. Porque senão, cada um entender de forma diferente ia ser algo assim catastrófico, né? Então, essa questão de você ser simples, passar o conhecimento, né? Outra coisa também, o Rafael botou um pouco, né, dos prazos ali, ser objetivo com esses prazos, né? Então não adianta colocar, né? Às vezes eu vejo muito, né, material que de novo vai da experiência. As pessoas elas são muito otimistas com os prazos e aí elas colocam às vezes prazos muito apertados e vai precisar da atuação em algum momento ali do owner do steward. Aquilo vai incomodar o owner, vai incomodar o steward. Ele fala, putz, isso aqui não vai dar, eu vou me queimar. Ninguém quer ficar exposto na empresa. Ninguém quer ficar vulnerável a algum tipo de problema. Então, assim, tem que conversar sobre os prazos, falar com essas pessoas. Isso aqui tá bom? Tem certeza? Vamos lá, né? Porque colocou coisa muito apertada ali, o cara vai falar, opa, aqui tá água quente, eu vou estar fora disso aqui, né? Evita risco, né? Desnecessário. Então, a ser coerente com os prazos, tá? Entregar os quick wins dentro dos prazos também, porque isso não vai engajar só aquele owner, aqueles stewards que estão ali. Isso vai passar credibilidade para outros owners, outros stewards, tá? Então, entregar também as demandas dentro do prazo, né? Faz parte. Outra coisa também, né? Não assuma a responsabilidade de owner nem steward.
E eu vejo muito isso. A governança de dados, ela, na maioria das demandas de melhoria, né, onde a gente vai ter um envolvimento de tecnologia e no próprio negócio, ela não é responsável, não deve ser responsável por aquele projeto, tá? E às vezes eu vejo que a governança ela assume e aí o owner pega, óbvio, né? Não tô mais, assim, não vou me cobrar disso aqui, né? Eu vou focar em outra coisa. O steward acompanha a mesma coisa ali, né? Então, assim, cuidado, né? Assim, é de novo, experiência, né? Quem está atuando na primeira vez, segunda vez, vai fazer tudo isso que eu estou falando. Tudo isso que eu estou falando vai falar, ih, eu não concordo nada com isso. Mas depois que der, né, a tomar é, as pancadas, né? Aí vai começar a reconhecer, né? Mas assim, não assuma coisa que não é responsabilidade da governança de dados. E não tenha medo, tá? De falar, olha, essa responsabilidade é de vocês, tá? Tem mais, tá, Wagner? Mas já tá aqui em cima, tem reunião também, você tá nervoso aí também. Então Não, vamos lá. não, bacana, vambora. É, até assim, ô Bergson, o tema hoje foi bem bacana, assim, mas na sua, você, vamos supor que você trabalha na área de negócio de uma empresa, o que que você preferia ser? O Data Owner, Data Steward? Eu, Você, pelo, Bergson. pelo meu estilo, vamos dizer assim, né? É, cara, eu sem dúvida seria o Owner, tá? Assim, o Owner ele vai estar tendo uma visão mais estratégica, ele vai tomar a decisão, né? É, uma coisa que me incomodava muito quando eu trabalhava antes, né, em outras consultorias, é que eu não tinha, por exemplo, poder de decisão. Às vezes eu era gerente, né, de uma empresa, mas eu não podia contratar, não podia demitir. Tem gente, né, que, assim, lá do passado, quando eu bati o olho, eu falei: Isso não serve para trabalhar comigo. Né, a pessoa. E aí depois também, teve gente que eu indiquei, né, e depois eu falei: Cara, não dá, tem que tirar. E aí chegava, não, mas não dá agora, porque não sei o quê. Então, assim, uma coisa que me incomoda muito é eu não ter autonomia para as coisas, né? Então, sem dúvida, o steward, ou desculpa, o owner, né? O steward, ele é aquele papel de confiança, né? Mas aí é o meu perfil, tá? Eu sei que tem pessoas que vão preferir, no caso, atuar mais como steward, né? Mas dentro do meu perfil, sem dúvida, o Owner, tá? E outra coisa, para fechar, que eu esqueci de falar, se não tiver outra pergunta, o que eu falei aqui de Owner e Steward é o nome que é dado, por exemplo, pelo DMBOK, tá? Mas a gente também não precisa ficar 100% ligado, fixado nesses nomes. Tem empresa, por exemplo, que onde a gente já fez algum tipo de trabalho, que a gente chegava lá e falava assim: olha, a gente não pode ter nome em inglês. Aí, beleza, então a gente colocou, por exemplo, gestor da informação, né? E o gestor de dados. E aí para o steward, não é? Aí depois veio outra, mas por colocar gestor de dados para o steward é um problema também, porque nem todo steward exerce um cargo de gestão. Eu tenho analistas aqui, né? E a gente teve que pegar e mudar. Então, assim, dependendo da empresa onde a gente atua, a gente não vai ter o data owner e o data steward, mas a gente vai ter papéis com outros nomes, tá? Que são responsáveis por tudo isso que eu falei, tá? E eu vou ter sempre como obrigação do time de governança de dados motivar essas pessoas, engajar essas pessoas, tá? Quando eu vejo, o owner e o steward não estão engajados, isso é responsabilidade de quem? Da governança de dados. Sim. Então não adianta, para fechar, que às vezes eu escuto isso, não adianta terceirizar essa, essa culpa para outros, né? Uhum. Pode ser que você, como pessoa, você assim, não pode fazer muito, está limitado. Eu sei como as coisas às vezes funcionam nas organizações, né? Aí você quer fazer muito, teu chefe não quer, aí te bloqueia, né? Mas, olhando como área, a área sim, a área é culpada. Não você, a área, tá? Então, falta de engajamento de owner e steward,
ou responsável ou culpado, né? Assim, se a gente for, eu não gosto de botar o dedo, né? Mas se alguém for botar o dedo, o culpado sempre vai ser a área de governança de dados, tá? Nunca o negócio, porque o negócio não está engajado porque ou não souberam fazer esse trabalho com essas pessoas, tá? Ou essas pessoas, o conceito piloto entrou na hora errada. Deveria entrar, de repente, outra área. Por exemplo, se eu pôr uma área errada ali, o que acontece? Eu comprometo todo o resto do meu programa, principalmente com o piloto, porque ali o programa não vai engajar e eu vou ter dificuldade para mostrar que aquilo deu resultado. Se eu já coloco uma área Sim. certa, aquilo vai mostrar resultado, e aquela área que a gente via que não ia dar problema, por causa do House of Cards corporativo, do Game of Thrones corporativo, ela vai ter que engajar, porque senão ela vai ficar mal na fita dentro da empresa. Então a gente tem que saber trabalhar isso. De novo, isso só com experiência. Tá? Não adianta sair lendo livro para ir para lá e para cá, que, pô, agora eu vou botar a capa ali, não é? Do Super-Homem, né? Da Mulher Maravilha, da governança de dados, que não vai. Tá? Falei muito, né, Interessante. Wagner? Não, interessante. Inclusive, você falou aí da mudança de nome, mas o que vale é o conceito. Como a pessoa vai trazer esse conceito na organização, cada uma tem a sua. Lembrando, gente, o seguinte, o Bergson me deu aqui as duas perguntas, mas eu preparei aqui, eu preparei muita coisa, porque como eu pesquiso antes aqui sobre o tema, eu fiquei meio curioso. Então, tivemos outras perguntas aqui que eu preparei que ficaram aqui na agulha. Então, eu vou deixar para o Bergson aí para a gente fazer um próximo, não na próxima semana, mas um novo encontro futuramente com esse tema, que eu acho que teve um engajamento bem bacana. E eu vou colocar para vocês agora no chat, para quem está nas redes sociais e quiser o certificado, tá? De todos os encontros que vão acontecer, vem para Digital Edu, tá na tela aí, digitaledu.com.br ou o QR Code. Dá tempo porque esse link que eu vou colocar no chat agora, ele vale por 5 minutinhos, ok? Então vocês têm aí esse tempo para poder fazer a emissão. Para emitir tem que estar logado, ou seja, tem que estar no chat aqui da plataforma Digital Edu, ok? Então estou colocando agora aqui para vocês. E o que eu vou engajar vocês a fazerem? Então, vamos lá. Assim que vocês fizerem a emissão do certificado, pode ser mais tarde, fique à vontade, coloca no seu LinkedIn, e marca o Bergson e marca a Digital Edu, porque vai ser um prazer deixar um comentário ali da sua participação e também até compartilhar um pouquinho nas nossas redes sociais também, porque é um networking, às vezes traz visibilidade para outras pessoas, então é bem bacana isso, tá? Já deixa aí o desafio para cada um de vocês que emitir. Já está no link no chat. Normalmente, quem está na rede social tem 5 minutinhos, agora 4 minutinhos, para chegar aqui. É gratuito o cadastro, tá? Tem lá, assim que você entrar, tem lá registre, cadastre-se, é gratuito e clique na primeira live do dia. Beleza? E quero deixar aqui, Bergson, para você despedir da turma, meu amigo, e suas mensagens finais para esse público maravilhoso. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação de todos, né? Espero que tenha contribuído aí de alguma forma, né? Assim, esse é um tema bem amplo, bem complexo, né? Então, a gente tentou colocar aqui, a gente nunca consegue, né? Dentro de uma hora a gente sempre passa um pouquinho, né? Mas aí não dá para passar também muito, eu tenho meus compromissos, né? O Wagner também tem, né? Se alguém ficou ainda com mais algum tipo de dúvida, me manda uma mensagem lá no LinkedIn, né? Prometo que assim que eu tiver um tempo eu respondo, tá? E desejar, né, o Wagner, né, e a todos, né, um bom carnaval. Vai vestir fantasia, Wagner? Vai pra Cara, folia? eu tô pensando, porque amanhã tem live, tá? Amanhã, meio do Amanhã tem live com o carnaval, Y. nós temos live com o Ibson. Então, assim, tô pensando em fazer uma brincadeirinha aqui, mas pensei em nada ainda não, viu, Ibson? Eu vou me fantasiar, não é, de jacaré, né? Então, o que que eu vou fazer? Todo esse período eu vou ficar na piscina, não é? Ei, Assim, dentro da maravilha! água ali, né? Água mais ou menos aqui para poder respirar, bonezinho, né? Igual um jacaré aqui na Barra da Tijuca, Recreio tem bastante, né? Então, eu vou ficar igual um jacaré ali, né? Esse tempo todo. Às vezes, quando vou lá, bebo um golinho de um Danone, não é? E assim,
Vamos curtir esse carnaval, gente, com É isso aí. moderação. Com certeza. Ó, gente, excelente carnaval para vocês, tá? Para quem fizer sentido e tiver disponível, nós teremos ainda agora 11 horas, tem um outro tema aqui na Digital Edu. Amanhã de manhã temos também a live. Na quarta-feira, que muita gente trabalha, outros não, na parte da tarde, nós vamos ter live também. Então, assim, o nosso objetivo é trazer conteúdo. E só não vamos fazer no carnaval em si, que é segunda e terça ali, porque também seria uma concorrência gigante. Vai estar bem no auge, né, ô Bergson? Vai estar bem no auge ali da bagunça, da diversão e tudo mais. Então, desejo a vocês um excelente feriado. Para quem for viajar, boa viagem, se cuidem. Cuidado, porque é uma época muito complicada, tá? E nos encontraremos no Manhã Cuidados da próxima sexta-feira, que vai ter tranquilamente, tá bom? E vou deixar vocês aqui com um convite meu do Wagner, viu, Bergson? Para vocês poderem conhecer também uma outra iniciativa que eu executo Sim, aqui importante em isso, paralelo. é verdade. E vou deixar Até a aqui no próxima, chat. pessoal. Um abraço! Você é da área de gestão de projetos e agilidade? Se sim, quero te convidar a estar conosco no 8º CONAGP e Agile Project Management Forum, que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de julho de 2025. E o evento vai ser o primeiro dia presencial em São Paulo, no Centro de Exposição Frei Caneca, com transmissão ao vivo online. E também nos dias 17 e 18, 100% online. Então serão 3 dias com muito conteúdo. Será uma imersão dentro desse universo e vai ser um prazer ter você com a gente. Para saber mais sobre o evento, acesse o link ou o QR Code que acompanha esse vídeo e nos encontraremos lá.